Então vamos lá, turma. Na questão, vamos lá, turma. Vamos corrigir as atividades da página 51 e 50, até 54 no livro didático, e da página 50, o mais um ficou para casa, certo? Então façam essa atividadezinha para me enviar depois. Então bora lá. Página 51, uma questão da OAB, da OBB. A OAB é lá para o que vocês vão fazer. Então vamos lá. O seguinte diagrama corresponde a uma teia trófica, em que o tatu está presente. Os números representam outras espécies e as setas a energia transferida através do ecossistema. Analise a teia trófica e responda as questões 1 e 2. A questão 1 está assim, ó, essa espécie de tatu é... Então o tatu aí, ele está se alimentando de vários elementos na teia, certo? Tanto do 2, do 13, do 14, o 2 se alimenta do 13. Então é o seguinte, a gente pode dizer que ele é herbívoro? Pode ser. Não pode dizer que ele é carnívoro? Pode ser também. Saprófago? Aí não, certo? Ele não se alimenta nada podre, nem produtora, porque o tatu não faz fotossíntese. Só que se você prestar atenção, o tatu está se alimentando tanto de coisas que a gente pode considerar como vegetal, como de coisas que podem ser consideradas carne. Então ele estaria mais para a letra C, carnívoro, ou onívoro, certo? Elemento dos dois tipos. No 2, um exemplo de uma cadeia alimentar longa é. Então você teria que ficar traçando as cadeias alimentares aí. A resposta certa aí é a 13, 2, tatu, 4 e 1. Certo? Se você observar essa cadeia mais longa, você consegue formar de uma ponta a outra. Okay? Que é a letra D. 13, 2, tatu, 4 e 1. Okay? Então, na 1, letra C, na segunda, letra D. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele dá esse quadrinho aí que está mostrando também outra teia alimentar. E aí ele faz 4 perguntas sobre isso. Quatro não, várias, né? Ele vai pedir para você imaginar o que aconteceria se tal fenômeno acontecesse nesse ambiente onde está presente essa teiazinha aí. Então, letra A. Uma nuvem de gafanhoto destruiu a plantação de trigo. Então, nesse caso, se acabasse o trigo aí, o número de ratos diminuiria, consequentemente, de corujas. Letra B. Chuvas intensas nos meses de verão favoreceram o desenvolvimento de pulgões. Isso diminuiria a produção de limão e de trigo e aumentará o número de joaninhas e aranhas. A falta de alimentos afastou os pássaros da região. Aumentará o número de animais que são presas desses pássaros. B. Uma doença dizimou as raposas. Isso aumentará o número de lagartos e diminuirá o de gafanhotos. Certo? Vamos continuar. É muita. Ele faz muitas afirmações. A população de cobras foi prejudicada pela ação predatória das aves de rapina. Então, se a gente tira as cobras, aumentaremos o número de corujas e diminuiremos o de ratos e gafanhotos. E uma indústria despejar lixo tóxico no rio diminuirá o número de peixes, de ariranhas e de outros que dependem desses animais. Também afetará a quantidade de algas. Calma. G. Cobras que se alimentam de ovos invadiram a região e, se eles vão se alimentar dos ovos, diminuirá o número de corujas e de pássaros, mas aumentará o de ratos e de aranhas. H. Uma seca prolongada deixou o nível do rio muito baixo. Isso diminuirá o número de peixes e de ariranhas. E letra I. Um grupo de caçadores matou muito jacaré na região. Então, se ele acabar com o jacaré, vai afetar os animais os animais que o jacaré se alimenta, certo? Então, aumentará o número de ariranhas e diminuirá o número de peixes. Se você tem mais ariranha para comer esses peixinhos, certo? Vamos para a questão 3.
E aqui de uma bolada só, 3, 4, 5 e 6. Na questão 3, ele dá essa primeira teia alimentar aqui no meio da tela, mais para o lado esquerdo, e ele faz o seguinte. O esquema ao lado ilustra uma teia alimentar composta por várias cadeias alimentares entre organismos e a comunidade. Com relação aos seus componentes e seus respectivos níveis tróficos, nas cadeias alimentares distintas dessa teia alimentar, é correto afirmar que a cobra poderá ser consumidor secundário ou terciário. Correto, tá? 3, letra A. Vamos para 4, que não é nenhum gráfico desse. O ser humano polui a atmosfera de diversas formas, entretanto, a poluição do ar tem suas fontes naturais. Assinale a alternativa que citam fontes naturais de poluição do ar. Uma tempestade aérea no deserto é uma fonte. O vento que arrasta poeira do solo é uma fonte. A erupção de um vulcão expelindo muita fumaça e gases tóxicos também é uma fonte de poluição. O aumento da frota de veículos automotivos nas grandes cidades também é, só que nesse caso não é uma fonte de poluição natural, é uma fonte artificial, certo? Então a gente fica com letra A, B e C na questão 4. Questão 5, também nenhum dessas aqui aí não. A utilização de combustíveis fósseis, como gasolina e óleo diesel, bem como as queimadas, contribui para que vários compostos químicos retornem à atmosfera. O ciclo biogeoquímico que mais relaciona esses eventos é o ciclo do carbono, letra C, certo? É o ciclo do carbono, onde a gente vai ter o gás carbônico ou o monóxido de carbono, é o que encaixa aí na queima de combustíveis. E a questão 6 é que se refere a essa teiazinha que está sobrando aqui do lado direito. O esquema a seguir, essa teia aí, representa o ciclo de carbono na biosfera. Sobre as etapas desse ciclo biogeoquímico, é correto afirmar que em 3, aqui no tracinho 3, onde está os heterotróficos, há consumo de glicose e oxigênio. Letra C, certo? Vamos para a questão 7. Na questão 7, faça um pequeno texto, imaginando o caminho de uma gota de água que caiu durante a chuva, passou pelo corpo de uma criança e voltou a formar uma nuvem. Essa fica para vocês. E na questão 8, ele diz assim, entre as orientações encontramos não consumir bebidas, suco, sorvete, gelo ou qualquer tipo de alimento adquirido com vendedores ambulantes. Justifique esse tipo de advertência. E aí a gente tem a resposta. A água utilizada para essas produções pode estar contaminada por micro-organismos causadores de doenças. Certo? Vamos para 9 a 10. Na 9 a gente tem essa figurazinha aí, que é uma figura explicativa sobre as doenças que o Aedes aegypti passa. Certo? Observe o cartaz ao lado, ele nos mostra os principais sintomas de 3 doenças que têm algo em comum. Qual a forma de transmissão dessas doenças? Picada do mosquito Aedes aegypti, que está no centro da imagem. O que cada um de nós pode fazer para diminuir a ocorrência dessas doenças? Evitar depósitos de água parada, limpando pátios, cobrindo caixas d'água, não jogando lixo em terrenos baldios, certo? Isso são o que a gente chama de medidas profiláticas. Toda vez que você ouvir esse nome, profilática, profilaxia, são medidas para a gente evitar o surgimento da doença. É tentar evitar que ela surja, certo? Se aí a doença já se instalar, o que você vai tomar são medidas paliativas. Então, profilaxia são medidas que você toma antes da doença se instaurar, para ela não se instaurar, certo? Questão 10, tem um textinho, um monstro aí. Dá um pause, lê esse texto para entender minhas respostas, certo? Vamos lá, questão 10. Qual é a importância das florestas para o ciclo da água? Então, vamos lá. As plantas absorvem essa água e retêm e também liberam essa água, auxiliando na formação das nuvens. B. Segundo os indígenas, o que acontece nos anos que ocorrem mais queimadas e desmatamento? Quando acontece mais devastação desse tipo, a colheita atrasa e há pouco alimento. Qual é a relação entre chuvas e boa colheita? É o seguinte, quando chove muito,
As plantas precisam de água para crescer e se desenvolver. Sem água, a produtividade das lavouras fica comprometida. Então, se chover muito, você vai ter uma produção alta. Se chover pouco, você tem uma produção mais baixa. Às vezes, nem produção vai ter. Questão 11, nós temos essas afirmações sobre um texto. De novo, dá o pause para entender as respostas e depois volta para o vídeo. Sobre o assunto, assinar as alternativas que indicam maneiras de se evitar doenças transmitidas pelo ar ou pela água. Letra A, lavar bem as mãos sempre que necessário. Correto. Manter os ambientes bem arejados. Isso aí. Consumir sempre água tratada. Isso. Utilizar apenas álcool gel para higienizar as mãos dos objetos. Não. Se uso de álcool gel a gente está vendo muito agora, mas é tipo, você sai de casa, não tem como limpar as mãos, a gente vai para esse artifício. Mas sempre a melhor maneira é lavar as mãos, certo? Utilizar combustível menos poluente, correto. Você diminui a poluição na atmosfera, você vai diminuir os processos alérgicos, que diminui também as doenças que vão ser oportunistas, que vão se aproveitar do seu pulmão debilitado. Se não fumar e não se expor à fumaça do cigarro, correto. A fumaça é tóxica, vai acabar causando processos alérgicos no pulmão. Manter as janelas fechadas durante o inverno, não. A gente está vendo agora que o coronavírus está mandando a gente ficar em ambiente arejado, porque aí esses vírus eles vão ficar presos junto com você. Manter a casa e a sala de aula bem limpas e higienizadas, correto. Que é bem comum a gente se infectar ou se intoxicar com algo que está no ambiente, que a gente pega, não consegue ver, porque é microscópio, e isso a gente leva a boca, os olhos e aí é infectado. Impedir a entrada da luz solar nos ambientes. Não, a gente tem que deixar a luz entrar, para o calor conseguir destruir a maior parte dos organismos que são termossensíveis, que são sensíveis ao calor. Não é o caso do nosso amigo coronavírus, certo? O SARS-CoV-2, que causa o COVID-2, ele não é sensível ao calor, como estão falando. É óbvio que qualquer coisa exposta acaba muito tempo, principalmente micro-organismos, pode uma hora se degradar. Mas no caso do Covid, a gente está vendo que isso não está sendo tão eficiente, certo? Então, continue se protegendo, continue se precavendo. E a gente terminou por aqui. Terminamos o livro 1, certo? Próxima aula nossa, a gente já vai para o livro 2. Então, era isso, meu povo. Até a próxima. Valeu!